Seja muito bem-vindo a esta aula teórica de projeto arquitetônico. Meu nome é Rodolfo Gonçalves e nesta aula eu vou te ensinar conceitos básicos para que você já inicie a elaborar os seus projetos. A NBR 135/32, ela trata justamente da elaboração de projetos de edificações, a parte de arquitetura. Então, todo o conceito, tudo que deve tratar um projeto arquitetônico vai estar nesta NBR. Se você quiser consultar com mais detalhes, você pode baixá-la na internet. O projeto arquitetônico ele trata principalmente da materialização de uma ou mais ideias. Ou seja, a gente vai pegar uma ideia e vai colocar ela num papel para que futuramente ela possa ser executada. E necessariamente a gente tem que atender às necessidades do cliente, ou seja, aquele cliente ele vai ter como objetivo uma casa, um duplex comercial ou residencial, a quantidade de quartos que ele vai querer, se ele vai querer uma área gourmet. Então, necessariamente a gente tem que conversar com o cliente, saber todas as necessidades dele para que a gente possa iniciar a elaboração do projeto. Além disso, a gente tem que fazer uma visita no terreno, visita em loco, para fazer a medida, tirar as medidas reais daquele terreno, fazer o estudo de insolação, de ventilação e etc. Muitas vezes a gente consulta o documento do imóvel. Acontece muito daquele documento estar com, vamos supor, 10 metros um documento, e a gente vai tirar as medidas do terreno, só tem 9,5 metros, 9,80 metros, o vizinho chega, entre aspas, roubar 20 centímetros, 30 centímetros, às vezes até mais, do terreno. Então, necessariamente, a gente tem que fazer essa visita. Então, no projeto arquitetônico, também a gente tem que prever recursos físicos e financeiros para a realização da obra. Não adianta a gente elaborar um projeto muito bonito, elaborar um projeto bem sofisticado e o cliente não ter recurso financeiro para executar aquele empreendimento. A gente tem que elaborar o projeto de acordo com os recursos do cliente. E ao final da elaboração do projeto, a gente também tem que dar um orçamento prévio para que ele possa executar a sua obra. Liberação do alvará de construção. Um dos objetivos principais também da elaboração do projeto arquitetônico é a liberação do alvará de construção junto à prefeitura daquela cidade. Esse alvará de construção ele vai estar sempre interligado com o Código de Obras do município. Ao dar entrada na prefeitura, o fiscal da prefeitura ele vai sempre fiscalizar de acordo com o Código de Obra, com relação a recursos, com relação a taxa de permeabilidade do solo, com relação à altura máxima da edificação. O fiscal da prefeitura vai sempre se embasar tanto na NBR quanto no Código de Obras do município. E o projeto arquitetônico ele deve garantir a facilidade de leitura pelos responsáveis de execução da obra. Por quê? Porque não adianta de nada você conseguir ler aquele projeto, você que está elaborando, e chega na hora de executar, o mestre de obras, o responsável pela execução da obra, não conseguir compreender o que é que você está querendo dizer naquele projeto. Necessariamente o projeto tem que estar bem cotado, mostrando larguras, comprimentos, mostrando qual é que vai ser o pé direito daquela obra, cortes, fachadas e assim sucessivamente. Tudo isso tem que estar bem especificado para que não haja nenhum erro no momento da execução. Etapas de um projeto arquitetônico. Essas são as 5 etapas principais na elaboração de um projeto arquitetônico, iniciando primeiramente pela etapa de pré-projeto, que é a etapa em que a gente precisa fazer um levantamento de dados, ou seja, a gente precisa ir em loco e no terreno e levantar quais são as medidas do terreno, tanto a largura quanto o comprimento, as questões topográficas, se vai pegar muito aterro, se a gente vai querer aproveitar a parte de acidente topográfico do terreno e assim sucessivamente. Além disso, a gente precisa conversar com o proprietário do terreno, com o proprietário do empreendimento, que é para a gente coletar o máximo de dados possíveis
para iniciar a elaboração do projeto. A gente precisa saber o tipo de edificação, se é uma edificação residencial, se é uma edificação comercial, se é uma edificação mista e assim sucessivamente, e coletar outros dados, como se for uma edificação residencial, quantidade de quartos, quantidade de apartamentos e na parte também de visita em loco, a gente precisa saber posições do sol, a questão da ventilação, quais são os caminhos e que aquela ventilação natural percorre para a gente saber onde é que vai ficar os quartos, onde é que vai ficar a cozinha e assim por diante. Esta é a etapa de pré-projeto. A segunda etapa, que é a etapa de estudos preliminares, é onde a gente vai iniciar de fato a elaboração dos projetos arquitetônicos. E a gente vai mostrar a primeira proposta ao cliente. Às vezes a gente mostra até mais de uma proposta. Nesta etapa, a gente vai procurar por ideias e inspirações na internet ou em livros para se basear e fazer um projeto mais adequado possível àquela situação. Não é errado, não é um crime pesquisar por ideias, é uma prática bem comum, feita por grandes projetistas. Se a gente vai querer uma casa com platibanda, por exemplo, a gente vai pesquisar por casas e inspirações que tenham platibanda, casas que tenham telhado aparente, a gente vai ver quais são as casas que a gente gostou, que tem telhado aparente, e se adequar àquela situação, à situação do projeto. Nesta etapa, a gente vai pegar tudo que foi levantado na etapa de pré-projeto e colocar em prática, colocar realmente no papel. Depois de apresentar a proposta ao cliente, for feitas as alterações necessárias, as alterações sugeridas pelo cliente, e ele aprovar, é iniciado a terceira etapa, a etapa de anteprojeto. Nesta etapa de anteprojeto é a etapa final em que a gente vai realmente finalizar o projeto arquitetônico. Vai iniciar os cortes, as vistas, as fachadas, vai colocar as áreas, os níveis de cada ambiente, vai elaborar o quadro de esquadrias, o quadro geral de áreas e assim por diante. E depois de finalizar a etapa de anteprojeto, em que o projeto arquitetônico vai estar finalizado de fato, é iniciado os projetos complementares. O que seriam os projetos complementares? O projeto hidrossanitário, elétrico, estrutural, combate a incêndio e assim por diante. Após finalizar todos os projetos, tanto o arquitetônico quanto os projetos complementares, é feito a compatibilização, que é a quarta etapa, onde a gente pega todos os projetos complementares e compatibiliza com o projeto arquitetônico, para que, por exemplo, não haja rompimento de vigas para poder passar tubulações de água, esgoto, não haja também um rompimento para poder passar tubulações de elétrica e assim por diante. Essa compatibilização é de extrema necessidade para economizar material, economizar também tempo e também evitar patologias da construção. É muito comum criar patologias através de projetos que não são compatibilizados. Então, esta quarta etapa é de extrema necessidade. Muitos profissionais não fazem essa compatibilização, que eu acho muito errado. Então, a gente tem que dar uma ênfase muito grande a esta parte de compatibilização. E após ter feito a compatibilização, esses projetos eles são levados a prefeituras do município para ser aprovado e liberação do alvará de construção. E aí é elaborado o projeto executivo e legal. Esse projeto executivo e legal ele tem que estar totalmente especificado, questão de material, a questão de pintura também, quais são as cores e assim por diante, porque o projeto executivo é aquele que realmente vai ser executado após ter feito compatibilização, após ter feito revisão dos projetos e assim por diante. É realmente a última etapa na elaboração dos projetos. Plano diretor dos municípios. O que seria esse plano diretor? É uma lei que todo município possui para garantir um planejamento urbano com direitos fundamentais para os seus moradores. Então, esse plano diretor, ele não vai beneficiar somente um indivíduo, ou somente uma família. Ele vai beneficiar a população como um todo. Todo município, de fato, deve possuir, mas nem todo, infelizmente, nem todo município possui
ele vai ver questões ambientais, por exemplo, questões de zoneamento, de urbanização da cidade também, a questão de mobilidade urbana, tudo isso tem que estar descrito no plano diretor do município. Garantir que o interesse da sociedade esteja acima dos interesses particulares, ou seja, o plano diretor também vai garantir que o interesse da sociedade seja sempre acima dos interesses particulares. Ou seja, não adianta um determinado morador estar se beneficiando e todo aquele bairro, todos os outros indivíduos que moram naquele bairro ou naquela rua estão sendo prejudicados. Evitar o crescimento desordenado que causa degradação do meio ambiente, falta de saneamento, mobilidade urbana. O plano diretor também vai prever tudo isso, ou seja, ele vai fazer também uma previsão daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que a cidade vai se comportar, e isso ele faz metas para bairros e assim por diante. Código de obras dos municípios. O Código de obras são regras gerais a serem observadas no projeto, licenciamento, na execução, na manutenção e utilização de obras. Ou seja, o fiscal da prefeitura que vai analisar o projeto que foi enviado, ele vai se embasar justamente no Código de obras para poder aprovar aquele projeto. Tanto o Código de obras como também as normas técnicas brasileiras, as NBR, as famosas NBRs. Então, teoricamente, todo município é para possuir um código de obras, mas infelizmente nem todo possui. E o que é que acontece quando o município não tem código de obras? Eu, particularmente, quando faço um projeto para um município que não tem código de obras, eu costumo utilizar o código de obras de municípios vizinhos. Por exemplo, aqui na minha região, eu utilizo muito de Fortaleza ou de Sobral, que são dois municípios de boa referência, são código de obras bem detalhados, bem especificados, e em cidades de pequeno porte que não tem código de obras, eu costumo utilizar de Fortaleza e de Sobral. Então, assegurar um alto nível de acessibilidade social aos bens e serviços. Após ser implantado o código de obra, após ser exigido, na verdade, as edificações, os projetos passaram a ser mais acessíveis, ou seja, como tornou-se obrigatório a acessibilidade, aquelas rampas de acessibilidade, ou até outros tipos de acessibilidade, isso passou a ser mais comum, passou a ser mais cumprido. Então, um dos objetivos do Código de Obras é esse: possibilitar a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação de obra e aprovar projetos para liberação de alvarás, que é como eu acabei de falar. Um dos objetivos do Código de Obras é justamente a aprovação para a liberação dos alvarás de construção e, posteriormente, o habite. O que seria o habite? O habite é justamente depois de ter executado todo o empreendimento, a gente vai ter que ir na prefeitura e solicitar o habites. Depois de solicitar o habites, um fiscal da prefeitura vai analisar se realmente foi executado do mesmo jeito que está no projeto. É muito comum em cidades pequenas os projetistas terem que obedecer 1,5 m de recuo lateral e acabar colocando no projeto 1,5 m e na hora de executar coloca 1 m, coloca um recuo bem inferior, que é para aumentar a área construída, para aumentar o rendimento daquele terreno do lote, na verdade, né? E isso é uma coisa bastante comum que acontece em cidade pequena, uma das artimanhas utilizadas, que infelizmente é errado, mas acontece demais, né? E a parte dos impactos ambientais, o Código de Obras ele vai assegurar isso também, né? Com relação a taxa de permeabilidade no solo, que o Código de Obras vai restringir, a parte de infiltração também da drenagem, entendeu? Então, tudo isso tem que estar específico no Código de Obras de cada município. E é como eu falei anteriormente, cada município tem um código de obras que vai ter suas especificações, vai ter recursos diferentes, vão ter, claro, especificações diferentes. Não é uma coisa tão exorbitante a mudança
como por exemplo, recuo lateral, é comum o recuo lateral ser 1,5 m em quase todos os municípios. A parte de altura máxima da edificação depende muito do bairro, depende muito do zoneamento, que eu vou citar nos próximos slides, eu vou falar sobre zoneamento. Pronto. A lei de zoneamento dos municípios. Cada município, com a lei de zoneamento, vão ser divididos em zonas em que, na verdade, eu vou até explicar melhor para vocês, mostrando na prática. Então, aqui eu entrei no Google Earth e estou mostrando aqui para vocês o zoneamento de um município. Aqui vocês percebem que ele é dividido realmente em zonas. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Esta zona, zona especial de interesse social, ele tem as suas próprias particularidades. Vocês percebem aqui que tem todas as particularidades, o gabarito, a testada mínima, a altura mínima, a área mínima, na verdade, 125 metros quadrados, o recuo de fundo e assim sucessivamente. Aqui nesta outra zona, zona de adensamento preferencial, tem também as suas particularidades. Eu baixei também a parte de zoneamento de São Paulo. Tem aqui algumas especificações do zoneamento de São Paulo. Então aqui, ó, vocês percebem que o documento que eu achei no site da Prefeitura de São Paulo é bem mais simples, mas aqui está falando somente qual é o nome da zona, está falando somente qual é o nome de cada zona. E aqui, deixa eu ver se eu acho outra zona aqui. Pronto, aqui é outro tipo de zona e assim sucessivamente. A gente, na hora que vai elaborar algum projeto arquitetônico, a gente tem que realmente consultar a parte de zoneamento também, porque não tem como a gente saber somente especulando a parte da altura máxima da edificação, se pode ser construído, vamos supor, casas ou comércios naquele bairro. A parte do zoneamento também vai dizer isso, porque tem algumas zonas que são industriais. Ó, esta zona aqui, zona de uso sustentável. E tem algumas zonas que elas são industriais, que elas são bairros literalmente somente para a construção de indústrias. Então, o objetivo principal da lei de zoneamento é um complemento do plano diretor do município, tendo como objetivo dividir a cidade em zonas, que categoriza as edificações de cada zona. Ou seja, aquela zona tem categoria residencial, comercial, industrial ou até mesmo mista, o recuo lateral, frontal, de fundo, a testada máxima e assim sucessivamente. Tudo isso vai ter específico em cada zona. Elementos essenciais em um projeto arquitetônico. Esses são os principais elementos que a gente vai encontrar num projeto arquitetônico: a planta baixa de todos os pavimentos, os cortes internos, as vistas externas, fachadas, a planta de situação e localização, tabela de esquadrias, quadro geral de áreas e indicadores urbanos. Tudo isso eu vou detalhar melhor na próxima aula, em que eu vou mostrar um projeto na prática, um projeto estilo do que a gente vai elaborar. Regularização de um imóvel. É um mercado bastante amplo, bastante comum. Essa parte de regularização acontece muito dos imóveis serem executados sem a aprovação da prefeitura. O objetivo principal é de legalizar construções que foram construídas sem autorização da prefeitura. Benefícios de regularizar um imóvel: tirar o imóvel da clandestinidade, ou seja, quando o cliente ele executa sem a aprovação da prefeitura, ele fica como se fosse um imóvel clandestino. Na verdade, ali vai estar no papel como se fosse somente um terreno. Na prefeitura vão pensar que é somente um terreno porque não foi registrado. Possibilidade de legalizar atividades comerciais. Muitas atividades comerciais, elas são legalizadas somente se o imóvel estiver registrado
na prefeitura daquele município. Ter acesso a financiamento para reformar o imóvel, isso é um detalhe bastante importante, porque os bancos que financiam, geralmente não, sempre, eles não aceitam imóveis que estejam irregulares, que estejam registrados somente como terreno. Então, para você reformar ou vender, tem que estar registrado, tem que estar regularizado na prefeitura do município e no cartório. Para regularizar o imóvel, é necessário enviar a documentação para a liberação do habite ou auto de conclusão e, posteriormente, registrá-lo no cartório. Ou seja, o habite é quando é uma casa, um edifício residencial, na verdade, e o auto de conclusão é quando se trata de um edifício comercial ou industrial. Para regularizar o imóvel, é necessário apresentar o projeto as-built, que é como foi construído. As-built significa como foi construído. Apresentar na prefeitura todos os projetos e, posteriormente, ser liberado a habite ou auto de conclusão. A gente pode falar mais detalhado sobre a regularização de um imóvel posteriormente, mas basicamente se trata disso.